Iniciamos esta análise com um questionamento que pode ferir o ego, mas que é essencial para o despertar da sua consciência. Você já parou para observar que as figuras que você mais admira, sejam grandes atletas de elite, imperadores que moldaram a história ou gênios que revolucionaram a ciência, não eram de forma alguma pessoas que possuíam mais vontade ou mais disposição que você? A diferença fundamental entre o homem comum e aquele que alcança a excelência não reside em um estoque infinito de entusiasmo, mas no fato de que esses indivíduos tinham muito menos paciência com as próprias desculpas do que você tem com as suas. Muitas pessoas vivem mergulhadas em uma busca fútil por um estado emocional perfeito, aguardando uma faísca divina, uma motivação avassaladora ou o alinhamento improvável dos astros para finalmente darem início aos seus projetos. Elas não percebem que, enquanto permanecem estáticas esperando a vontade chegar, a vida está escorrendo por entre seus dedos como areia fina, e o tempo, o único recurso verdadeiramente irrecuperável, está indo embora para sempre. Sêneca, com a clareza cortante que lhe era característica, afirmava que a vida é, em sua essência, uma luta constante, uma sucessão de embates contra as circunstâncias e contra nós mesmos. Em uma luta real, um guerreiro não abandona o campo de batalha simplesmente porque se sente exausto ou porque preferia estar em outro lugar. Ele entende que o combate não termina quando o cansaço surge, mas apenas quando a tarefa é devidamente finalizada. Vou te mostrar como o caminho estoico utiliza o cansaço e a desmotivação não como obstáculos lamentáveis, mas como o teste definitivo para a têmpera do seu caráter. Se você busca a grandeza, precisa compreender que a disposição é um luxo, enquanto o dever é uma necessidade absoluta. Este capítulo serve para desmistificar a ideia de que você precisa estar bem para produzir algo de valor. A crença de que a inspiração deve preceder o suor é o túmulo de milhões de sonhos nunca realizados. O poder do dever estoico reside justamente na capacidade de agir quando todas as sensações internas conspiram para a inércia. Prepare-se para inverter a lógica da sua mente. A partir de agora, o seu cansaço não será mais uma justificativa para a pausa, mas o sinal claro de que você entrou na zona onde o verdadeiro crescimento acontece. Quando você aprende a trabalhar sem vontade, você finalmente se liberta da ditadura das suas emoções e assume, pela primeira vez, as rédeas do seu próprio destino. Para avançarmos na construção dessa mentalidade inabalável, precisamos estabelecer uma hierarquia clara entre as suas faculdades mentais e as suas reações fisiológicas. Na perspectiva de Epicteto, um dos pilares mais práticos do estoicismo, o corpo e todas as sensações que emanam dele, como o cansaço profundo, a preguiça paralisante ou a dor física, pertencem à categoria das coisas externas, o que significa que elas estão fora do núcleo central do seu ser. O seu corpo é, em essência, um veículo que você habita, e as reclamações que ele emite não são você, mas apenas informações biológicas que o seu organismo processa. O erro do homem fraco é confundir um sinal de cansaço com uma ordem de parada. Ele sente a exaustão e assume que, por causa dela, a ação tornou-se impossível, quando, na verdade, ele apenas permitiu que o escravo tomasse o lugar do senhor na mesa de comando. A lógica que separa os mestres dos subordinados é simples. A mente forte observa o cansaço, reconhece a sua existência sem qualquer negação infantil e, em seguida, ordena com autoridade: levante-se e trabalhe. O valor de uma pessoa é medido precisamente pela distância que ela consegue estabelecer entre o que ela sente e o que ela efetivamente faz. Trabalhar quando você está desmotivado é o único momento em que você está realmente treinando a sua vontade e fortalecendo o seu espírito. Quando você está animado e descansado,
Agir é uma tarefa fácil, que não exige virtude, mas quando você está exausto e ainda assim decide cumprir o seu dever, você está forjando uma disciplina que nenhuma crise externa poderá destruir. Ao adotar essa postura, você deixa de ser um passageiro à mercê dos seus impulsos e torna-se o soberano da sua cidadela interior. O treino aqui consiste em tratar o cansaço como um ruído de fundo que não tem o poder de alterar a direção da sua bússola moral ou profissional. Lembre-se de que a vontade não é algo que você possui, mas algo que você exerce através da repetição e da resistência. Toda vez que você ignora o apelo do corpo por conforto e escolhe a execução da tarefa, você está reafirmando que a sua mente é o senhor absoluto da sua existência. O trabalho realizado sob o peso da desmotivação é o mais valioso de todos, pois ele não é fruto da circunstância, mas um monumento à sua própria força de caráter. Contemplemos agora o cenário de um dos maiores líderes que a humanidade já conheceu, o imperador de Roma, Marco Aurélio, escrevendo em suas notas pessoais, no meio de uma campanha militar exaustiva, cercado pelo frio e pela pressão constante de liderar um império sob ataque. Em suas meditações, ele não buscava por uma frase motivacional barata ou por um incentivo emocional externo. Ele travava um diálogo racional e severo com a sua própria resistência matinal. Marco Aurélio perguntava a si mesmo, enquanto o corpo implorava para permanecer sob o calor das cobertas: eu fui feito para isso? Para ficar aqui deitado me aquecendo? Ele confrontava a sua relutância não com sentimentos, mas com a função primordial da sua existência dentro do cosmos. Lembrando que cada ser, do pássaro à formiga, cumpre o seu papel no ordenamento do mundo e que ele, como ser humano e governante, deveria fazer o mesmo. A lição fundamental que extraímos dessa prática milenar é a necessidade urgente de substituir a pergunta subjetiva: eu tenho vontade de fazer isso? Pela afirmação objetiva e absoluta: eu fui feito para realizar o meu dever. A resposta para o cumprimento do seu propósito deve ser sempre um sim inegociável, independentemente das flutuações do seu humor ou do nível de energia em suas veias. A vontade é uma variável completamente irrelevante para quem possui um propósito de vida claro e uma bússola moral bem calibrada. O trabalho realizado sem vontade, sob o peso da obrigação e da responsabilidade, é o que verdadeiramente constrói impérios e legados duradouros, pois esse tipo de ação não depende de condições climáticas favoráveis ou de estímulos psicológicos passageiros para se concretizar. Ao internalizar essa lição, você para de negociar com a sua própria mente e passa a agir de forma mecânica e virtuosa. O dever estoico não pergunta como você se sente, ele pergunta o que deve ser feito agora. Quando você se levanta para trabalhar apenas porque é o seu dever, você está exercendo a forma mais alta de liberdade humana, a liberdade de não ser escravo dos seus próprios desejos de conforto. Marco Aurélio entendia que a glória de um homem não reside em seus sentimentos, mas em suas ações coordenadas pela razão. Portanto, na próxima vez que a preguiça tentar paralisar os seus movimentos, lembre-se de que você possui uma função a cumprir e que o universo não se detém para acomodar o seu cansaço momentâneo. Aprofundando nossa análise, precisamos compreender que a desmotivação não é apenas um obstáculo ao trabalho, mas muitas vezes um sintoma da própria inação. Existe uma dor oculta na estagnação. Quanto menos você faz, mais a sua mente cria justificativas para continuar sem fazer nada, alimentando um ciclo vicioso de letargia que pode evoluir para estados de profunda tristeza e falta de sentido. O remédio estoico para esse vazio é a ação imediata e vigorosa, pois, como Sêneca afirmava com autoridade, a alma não se fortalece no repouso absoluto, mas através do uso constante de suas faculdades.
A disciplina, portanto, não é um peso que você carrega, mas a armadura que protege a sua mente contra o avanço da depressão e da apatia existencial. O método para quebrar esse ciclo é simples, porém brutalmente honesto. Não negocie com a sua mente em momentos de fraqueza. A negociação interna é sempre o primeiro passo para a rendição total, pois a sua mente, quando cansada, é uma advogada especialista em fabricar desculpas plausíveis para a desistência. Quando o cansaço bater, você não deve sentar para decidir se vai ou não trabalhar. Você deve simplesmente iniciar o primeiro movimento mecânico, sem permitir que o pensamento tome forma. Abra o livro, ligue o computador, coloque a roupa de treino ou dê o primeiro passo em direção à tarefa. A disciplina real não espera que a dor ou o cansaço passem para se manifestar. Ela caminha braço a braço com o desconforto até que o próprio cansaço se canse de tentar te impedir. Ao agir dessa forma, você retira o combustível da desmotivação. O movimento gera uma clareza que a reflexão passiva jamais conseguirá alcançar. No estoicismo, entendemos que o estado de fluxo e a satisfação são recompensas que encontramos no meio do caminho e não condições prévias para a partida. Ao se recusar a ser paralisado pela falta de vontade, você blinda a sua saúde mental através da constatação prática de que você é capaz de produzir resultados mesmo quando o seu interior está em ruínas. A ação é o antídoto supremo para a fraqueza da alma, e cada minuto de trabalho disciplinado é uma vitória conquistada contra a sombra da inércia que tenta apagar o seu brilho e o seu propósito. Para culminarmos no entendimento da força estoica, precisamos lançar luz sobre o que ocorre nos bastidores da grandeza humana, a glória da persistência invisível. Existe um abismo intransponível que separa o 1% que domina o mundo do restante da massa. E esse diferencial não é a inteligência ou o talento nato, mas a capacidade hercúlea de manter a constância nos dias cinzas. Ninguém está presente para aplaudir as horas que você passou trabalhando com sono, ou os momentos em que você estudou com os olhos ardendo de cansaço enquanto o resto do mundo dormia ou se divertia. No entanto, o mundo é um juiz implacável, que, embora ignore o seu processo silencioso, curvar-se-á diante dos resultados extraordinários que esses dias de sacrifício invisível produziram. O sucesso, visto sob a ótica da realidade, é em grande parte uma prova de resistência emocional e de resiliência contra a própria vontade de desistir. A lógica aqui é de uma justiça poética. O que é feito sem vontade tem um peso maior na balança do destino. Ao final de um dia em que você trabalhou exausto e desmotivado, você conquista um prêmio que é muito mais valioso do que o retorno financeiro ou o progresso técnico. Você conquista o respeito próprio. Existe uma satisfação silenciosa e profunda que só pertence ao homem que sabe que é o seu próprio mestre. Ao se recusar a ser dobrado pelo cansaço, você provou para a sua consciência que a sua vontade é uma força da natureza que não pode ser contida por flutuações biológicas. Essa autoconfiança, forjada no fogo da resistência, torna-se uma base sólida sobre a qual você pode construir qualquer império, pois você já não teme a própria fraqueza. Portanto, aprenda a valorizar os dias difíceis como as suas maiores oportunidades de diferenciação. Qualquer pessoa consegue ser produtiva quando está inspirada, mas apenas o homem inabalável consegue manter a marcha quando a inspiração desaparece. A constância no desconforto é o que separa o amador do profissional e o seguidor do líder. Cada tarefa concluída sob o peso da desmotivação é um tijolo colocado na construção de um legado que o tempo não poderá apagar. A glória não reside no aplauso final, mas na vitória íntima de ter permanecido de pé quando todas as razões emocionais diziam para você cair.
Encerramos esta jornada compreendendo que trabalhar cansado, desmotivado ou sem vontade não é uma punição imposta pela vida, mas o privilégio sagrado de quem descobriu que a mente é soberana sobre a matéria. O cansaço é um estado temporário, uma nuvem passageira que cruza o céu da sua existência, mas o caráter forjado na resistência é algo eterno e imutável. Como os antigos mestres ensinavam, não importa quanto tempo você viveu cronologicamente, mas quanto do seu tempo não foi desperdiçado na inércia das desculpas. O tempo investido na disciplina, mesmo quando o corpo implora pelo repouso, é o único tempo que você realmente conquista para si mesmo. A partir de agora, o seu compromisso deve ser com a ação, não com o sentimento. A vida não lhe deve condições favoráveis, mas você deve a si mesmo a dignidade de cumprir o seu propósito. Qual é a tarefa que você está usando o cansaço como desculpa para negligenciar? Qual é o objetivo que você está adiando para quando se sentir melhor? Vá lá e execute-a agora mesmo, justamente porque você não quer. Justamente porque é difícil e justamente porque você está exausto. É nesse exato ponto de resistência que o seu antigo eu morre para que o homem forte possa nascer. Comente: eu governo meus impulsos e deixe o cansaço para aqueles que não possuem um destino ou uma missão clara. Deixe o seu like se este roteiro serviu como combustível que a sua razão precisava, e inscreva-se para continuar blindando a sua alma com a sabedoria dos séculos.